Nós vamos falar sobre esse assunto que pode acontecer nas axilas, pode acontecer nos pés. Eu já soube que acontece até em outras partes do corpo, mas mais precisamente pés e axilas é o que mais incomoda a população. E nós vamos falar, até porque eu acho que também em outras partes do corpo, talvez as pessoas não tenham tanta informação sobre o assunto, né? E talvez até timidez também para falar sobre o assunto, ou tem gente que desconhece. Bom, nós vamos conversar agora com a Débora Eulalie, que aceitou o nosso convite de estar aqui no programa. Ela é médica dermatologista. Seja bem-vinda, minha princesa. Obrigada. É muito bom a gente estar aqui com você para falar sobre esse assunto. Eu queria, antes da gente iniciar falando sobre o suor, gente, que é um fluido natural do corpo humano e a sua principal função é regular a temperatura corporal. Só que acontece uma situaçãozinha diferenciada quando o assunto é a bromidrose, porque ela vem muitas vezes com bactérias, né? Eu não vou falar sobre o assunto, quem vai falar é a nossa dermatologista. Mas antes, eu queria que a gente conferisse um vídeo da Boca Rosa, onde ela declara, onde ela diz o problema dela, né? E é importante que a população saiba e não tenha vergonha nem timidez. Às vezes uma falta de informação deixa você sofrer durante anos e anos da tua vida, né? Verdade. Seja bem-vinda, tá bom? Obrigada. Pois é, agora que o pessoal sabe, já tem como procurar ajuda, né? Verdade. Depois que você trouxer todas as informações e as dicas, mais ainda. Bora conferir. Gente, eu sou muito legal, assim, gente boa, tomo banho, mas, cara, eu tenho CC. É muito difícil ser assim. Lá vem ela. Lá vem a catinguenta, amor. Olha, as meninas já me olhando, eu fiz chão sovaco, pedida. Julgando. Acabei de tomar banho, mas não pode, né? Mas eu vou resolver isso. Um dia. E eu não tenho, tipo, sudorese, né? Não é de ficar manchando roupa, mas é fedidinho, azedinho. Vocês não tem, não? Ninguém tem CC? Nem um pouquinho? Eu treino com Nunca. você e trabalho o dia todo sem Você tomar não banho. tem CC, verdade. Não é todo mundo que tem CC. Olha só que interessante. Você viu o que ela falou? Né? Que ela tem CC. Mas ela pode deixar de ter, doutora? Pode sim. Vai depender se esse CC, se esse mau cheiro, na verdade, se essa caatinga, né? Que as pessoas usam vários apelidos para falar da bromidrose. É um nomezinho estranho de se falar, mas de uma certa forma é bom que a gente fale sobre esse assunto, porque as pessoas precisam entender melhor o que na verdade é e por que que ele vem com a caatinga, por que que ele vem com esse tal desse mau cheiro, desse CC, e que incomoda muitas pessoas. E tem gente que não busca tratamento achando que é normal, ou às vezes nem sente, né? Pode acontecer isso? Pode acontecer da pessoa não sentir e também de achar que não tem tratamento, que é algo antigo, que é dela e acabar... E com tanta informação, né? Com tanta informação sobre o assunto, aí a gente quer entender melhor, na verdade, o que é a bromidrose, a chamada CC na forma popular, o mau cheiro, esse odor que incomoda muitas pessoas e que tem amigos e amigas também que não tem coragem de dizer, amiga, o negócio não tá muito bom. É nem pra dizer assim, como muita gente ouve falar, não sei se isso é mito ou se é verdade. Passa um limãozinho. Assim, o limão, ele vai alterar o pH, né? Que é uma das coisas que a gente utiliza, não o limão, né? Outras substâncias para fazer essa alteração do pH, que está relacionado ao crescimento de bactérias que podem estar ligadas à bromidrose, que é o CC. Mas eu não aconselho, porque o limão, além de ser... vai alterar esse pH de forma positiva, porém, ele traz outras questões para a pele, como aquela que também tem um nome, né? A fitofotodermatose, que é aquela mancha por limão. Não sei se vocês já ouviram falar. Não pode chegar perto de sol. Não pode chegar perto de sol, então... Pode queimar, Pode né? queimar, pode causar uma dermatite e acabar gerando outro problema. Então, a gente já tem industrializados que vão te ajudar, medicações, para você não precisar usar o limão. A gente tem o hiperidrose, né? Que é o excesso de suor. Isso. Que muitas vezes você tem nas mãos, nos pés, né? E que muitas, até mesmo no couro cabeludo, né? Tem pessoas que têm. E tem, no caso, a bromidrose. A gente tem um suor normal, que às vezes sai um pouquinho da sua pele. E é natural, né? Porque precisa a gente ter essa transpiraçãozinha. Mas quando ele vem com esse mau cheiro, quando ele vem com essa, é uma doença. Eu queria que você explicasse para quem está em casa, na verdade, por que ela é uma doença e se ela é genética
ou realmente é por falta de higiene? Pronto. A hiperidrose, como você bem falou, ela é o excesso da quantidade de suor. E ela pode vir ou não associada à bromidrose, que é esse mau cheiro que algumas pessoas têm e sentem, né? Então, a quantidade, ela auxilia, né? Muitas pessoas têm as duas coisas, porque a bromidrose, o cheiro, ele é provocado pela metabolização de bactérias que tem na região em relação ao suor. Então, quanto mais suor a pessoa tiver, provavelmente também mais mau cheiro ela vai ter. Então, muitas vezes a gente tem que tratar as duas coisas ao mesmo tempo. Então, as duas coisas são consideradas doenças, né? Óbvio que não é nada grave, mas tem tratamento. E quando a gente vai fazer o tratamento da hiperidrose, nós vamos utilizar substâncias que vão controlar essa quantidade de suor. E quando a gente vai fazer o tratamento da bromidrose, a gente pode também usar as mesmas substâncias, porém associar outras medicações também para ajudar ali no controle da flora local. Flora é o conjunto de micro-organismos que vivem ali na região, que podem ser bactérias, fungos, vírus, e quando eles estão aumentados, eles podem sim alterar esse odor. Se é genético ou não. Já existem estudos que mostram, sim, uma predominância genética. Então, se você tem pai, mãe, que tem essa tendência a ter a bromidrose, o CC, você pode sim ter uma tendência maior a começar a ter esses sintomas, certo? Mas a falta de higiene, ela contribui, obviamente, porque você vai ter mais bactérias no local, mas como a própria Bianca falou no vídeo, a pessoa pode estar cheirosinha, ter acabado de sair do banho, porém, como é algo relacionado a essa questão de flora, mesmo assim ela pode sim ter o odor com a higiene adequada. Interessante que quando você fala assim, a gente chama a atenção das pessoas, porque assim, se é genética, aí você vê que ela bate na tecla de que é limpinha, que banha, que tá o tempo todo ali mantendo essa higiene e continua percebendo que tem um CC, né? Que tem esse mau cheiro. Já tem outras pessoas que podem ter esse mau cheiro provocado realmente pela falta de limpeza, né? Tem pessoas que não têm o problema da genética, ou se todas que vão ter o mau cheiro podem ter na família alguém que tenha genética e ela não sofra tanto assim, mas pela falta de higiene sim. E também a utilização, usei uma blusa hoje, aí deixo aquela blusa porque acho que posso usar ela mais tarde ou amanhã, enfim. Isso também pode trazer essa situação ou isso é mito? Assim, depende muito. Óbvio que quem já tem tendência, quem já tem a doença, o CC, a bromidrose, vai ficar ali aquele excesso de queratina que contribui, né? Vai ficar alguma bactéria. Então, quando você reutiliza uma roupa, se você já tem tendência, já vai ter substrato ali, então não vai demorar tanto tempo, talvez, quando demoraria, se você tivesse com a roupa limpinha, para produzir aquele odor. Porém, se você não sofre com problema, usei uma horinha a blusa, realmente, às vezes, reutilizar não vai ter tanto problema assim. Então, tudo depende da pessoa, a gente tem que individualizar também, não é uma regra. Pronto. Aí vamos falar da questão dos hormônios. Nos adolescentes, quando eles estão chegando na puberdade, quando as menininhas já estão ficando mocinhas, que vem chegando, né, o ciclo menstrual, pode, de uma certa forma, chamar mais a atenção dessa pessoa para ela perceber e daí então realmente ela sentir que tem essa doença ou não? Independe. Assim, o suor, a característica do suor é ser sem cheiro. Certo. Então, o suor que ele é produzido praticamente em todo o corpo, com exceção de algumas áreas, como pavilhão auditivo, algumas coisinhas assim. Mas praticamente ele vai ser produzido em todo o corpo, por um tipo de glândula específica. Ele não tem cheiro. Porém, ao passar pela adrenarca, que a gente chama, que é quando os adolescentes começam a maturar essa questão de hormônios, né? A amadurecer e a produzir mais hormônios. A gente começa a produzir também suor por outro tipo de glândula, que é essas glândulas onde que está presente? Axila, mamas, principalmente a área genital. Por quê? Aí vai ter mais ação hormonal. É por isso que na época da adolescência, no começo, que eles começam a sentir esse cheiro. E nessa região, essas glândulas produzem um suor com odor de ferormônios. Justamente por isso que começa na adolescência, quando a gente tem essa maturidade hormonal começando a acontecer.
Então, assim, faz sentido começar a sentir nessa época, principalmente por conta desses ferormônios, e aumentando a quantidade de suor por essas glândulas que são a principal da bromidrose, dessas regiões onde vai ter mais bactéria, que elas estão também mais profundas, esse tipo de glândula, perto da gordura. Então, faz mais sentido começar a sentir nessa região. Mas, às vezes, o adolescente não tem cheiro nenhum e mais pra frente, na vida adulta, ele pode começar a sentir. Porque isso está relacionado também a essa alteração da flora. A gente sempre fala muito da flora bacteriana, que durante a nossa vida vai mudando. Criança tem cheirinho, aquele cheirinho de criança, porque tem uma flora diferente. E aí o adolescente tem essa questão dos hormônios, já vai mudando, o adulto. Então você pode nunca ter sentido e a partir de um certo momento você começar a manifestar. Aí eu te pergunto, quem tem a bromidrose nas axilas ou nos pés, pode acontecer de ter em várias partes do corpo ao mesmo tempo? Por exemplo, posso ter nas axilas, posso ter nos meus pés, posso ter na virilha, segundo informações em outras partes do corpo, como o ânus, por exemplo. Sim. Né? É importante a gente falar sobre esse assunto, né? Sim. Como eu te falei, essas glândulas que a gente chama desses produtores dessa questão hormonal, elas estão presentes principalmente na axila, região anal, virilha, né, região genital, e os pés não, mas pode ter também por conta do excesso de queratina, que é o famoso chulé. Mas mama, genital e axila são os locais onde essas glândulas estão presentes. Então, são as áreas mais acometidas pela bromidrose. É difícil você ter bromidrose nas costas, na cabeça, aí você já vai ter a hiperidrose, que é o excesso de suor. Que, óbvio, se aí você junta com uma falta de higiene, como a gente falou, alguma outra coisa, vai ser mais fácil produzir um cheiro forte. Mas o cheiro, ele, na grande maioria das vezes, ele é proveniente dessas áreas que a gente comentou agora. Pronto, eu tenho um filho, ou tenho uma filha, ou eu mesma, enfim, percebo que tenho algo assim e não melhora. Nesse caso, é importante procurar um profissional para que ele possa avaliar e, de uma certa forma, já começar o tratamento. Tem tratamento? Tem cura? Assim, cura é difícil falar, né? Porque como é aquela flora bacteriana que você já tem tendência a ter, a gente falou até de tendência genética também, porque a questão genética influencia no tamanho dessas glândulas que eu acabei de falar. Então são coisas que a bromidrose é difícil de você acompanhar, de tratar. Porém, sim, melhora bastante. A gente utiliza substâncias, como eu falei, ácidos, que vão alterar o pH, substâncias mais básicas, porque isso aí vai alterar a proliferação bacteriana local. Na maioria das vezes existe hiperidrose associada, que é esse excesso de suor. Então a gente vai tratar a hiperidrose, daí existem vários tipos de tratamento. A gente inicia com desodorantes que tem uma concentração de alumínio maior e eles vão fazer como se fosse um tampão na saída da glândula de suor. Então ajuda bastante. Além disso, casos mais moderados ali, a gente pode entrar com medicação oral também, que controla essa produção de suor. E em último caso, até cirurgia, né? Que existe a simpatectomia, que é uma cirurgia que eles fazem um pique, um corte na inervação da região, porque aí o suor é produzido mediante via nervosa, né? Quase tudo no nosso corpo é comandado pelos nossos neurônios. Então, eles cortam essa via para que a gente pare de ter esse comando para produzir suor. Em último caso, em relação à bromidrose, que nós vamos utilizar também antibióticos locais, antifúngicos, controlar essa questão do suor, como eu já citei, também até a lipoaspiração da região, tirando essas glândulas. Tipo de uma curetagenzinha? Não. É como se fosse uma lipoaspiração mesmo. Porque a glândula, ela tá bem profunda, como se perto da gordura mesmo. Sim. Então, eles fazem essa cirurgia, fazem uma lipossucção da área e aí vai sair as glândulas junto com até um pouquinho de gordura que tiver na região. E a questão da toxina botulínica? Toxina é um ótimo tratamento para hiperidrose. E como eu falei, a gente, tratando a quantidade de suor, como essas bactérias, o que elas fazem? Eu tenho uma bactéria lá, ela pega o suor e transforma em outras substâncias. E essas substâncias são as substâncias que promovem esse odor, mais voláteis. Então, se eu não tenho suor, eu não tenho tanto quanto fazer essa modificação, essa produção dessas substâncias e não vai ter tanto odor. Por isso que a gente tem que tratar a quantidade. A toxina, ela bloqueia também, parecido com as medicações orais, a produção de suor local.
E um fato interessante é que na axila, e também a gente pode fazer em outras regiões como mãos, área genitália, ela vai durar mais do que ela dura realmente no rosto quando a gente faz esse tratamento de rugas para outras coisas. Então a gente consegue ficar 6 a 8 meses com aquela sudorese controlada e é algo que eu gosto bastante também. Agora sim, é um controle de 6 meses, mas tem que estar sempre fazendo, né? Provocador? Sim. As pessoas dizem que sim. A toxina? É. Assim, é uma picadinha, né? São várias picadinhas. É bem controlado, a gente passa anestésico tópico, mas óbvio que existe a dosinha da picadinha local, né? Então, para criança, talvez não indicaria, adolescente muito jovem, mas os adultos e até adolescentes mais velhos toleram super bem. Muito bom. E aí a gente fala das doenças crônicas, né? Segundo informações, diabetes, pessoas que têm diabetes, a questão da obesidade também, né? É interessante a gente chamar a atenção. E aí a gente chama a atenção também para as tireoides, né? No caso, hipertireoidismo, dizem que as pessoas sofrem mais. Isso é verdade? Hipertireoidismo, ele acelera o metabolismo como um todo. Então, ele pode aumentar a quantidade de suor. A pessoa vai suar mais. E aí, se tiver tendência a fazer brumidrose, né, a questão da flora que eu falei, aí pode vir associado, mas seria mais a quantidade de suor. Já diabetes, obesidade, são doenças inflamatórias e como várias outras. Então, o corpo todo gota também altera a metabolização também e a flora, que eu repito muito, que são essas bactérias que a gente tem. Todo mundo tem bactéria em cima da pele, né? Tem as boas, tem as ruins e cada uma tem a sua. Do mesmo jeito do intestino, na pele, cada pessoa tem a sua flora individual, os bichinhos que moram ali na sua pele. E isso faz também muita ligação com essa questão do odor que é produzido, né? Nós que moramos num estado extremamente quente, né? O Piauí é quente. Como a gente pode levar algumas informações, algumas dicas para quem está em casa relacionado a alguns cuidados? A gente sabe que quanto mais banhar, melhor. Manter a higiene, obviamente, se faz necessário. E aí a gente chama a atenção das mães relacionadas aos adolescentes. Como poder ajudar? Porque muitas vezes eles começam a perceber, vão se incomodando e é algo que muitas vezes eles se sentem constrangidos, né? Como as mães podem já ficar atentas relacionado a isso? Assim que começar a puberdade, digamos assim, o desenvolvimento de pelos, mamas, provavelmente a gente já vai estar tendo essa questão hormonal no corpo. Então o suor vai vir junto, numa maior quantidade, provavelmente com um cheiro também característico por conta dessa questão hormonal. Então, nesse momento, já é interessante iniciar um cuidado maior com a higiene local, né? Lembrar, filho, lava direitinho a axila, seca bem quando sai do banho, porque às vezes eu noto, principalmente público masculino, adora sair do banho e não se enxugar direito, deixa a água secar no corpo. E isso também altera a nossa flora, principalmente fúngica, predispõe ao aparecimento de micose, porque fungo adora umidade. Então, secar direitinho e começar a utilizar um desodorante, né? Existem desodorantes infantis, mas se tiver alguma dúvida, procura com seu pediatra ou com um dermatologista, caso seja acompanhado por um, para te indicar um desodorante para essa fase da vida, né? E acho que seria isso mesmo. Muito bom. É bom porque a gente chama a atenção das pessoas que estão assistindo o nosso programa, que tem tratamento. Você deve buscar um profissional. Aquela história, mesmo que seja genético, a gente chama a atenção das pessoas que elas não devem ficar sofrendo. Não. Né? Às vezes você tá do lado de uma pessoa, tem pessoas que acabam terminando o relacionamento porque nem imaginam que tem esse problema. E como a gente acabou de falar, não é só nas axilas, né? Não. Então a gente chama a atenção realmente dos homens, das mulheres, das mães que levem seus filhos para daí então procurar uma dermatologista antes de, por exemplo, buscar muitas vezes uma farmácia. Você às vezes quer se consultar dentro de uma farmácia e o consultório não é lá, o consultório é com um profissional, um especialista. Verdade. Né? Quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Eu vou deixar o Instagram, é deborolali.dermato. Tá certo. Lá tem todas as informações. Muito obrigada pela sua presença, seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Obrigada. Continue aqui com a gente.